Num qualquer ecrã que rastreie voos em tempo real, o nosso planeta revela-se como uma rede viva e pulsante. Milhares de silhuetas amarelas de aeronaves, como pirilampos, deslizam sobre o globo digital. A Europa surge coberta por uma tapeçaria densa. O Atlântico Norte assemelha-se a uma autoestrada movimentada em horas de ponta. As costas orientais da China, o Japão, os Emirados, céus negros de tanto tráfego. A humanidade parece ter conquistado por completo o oceano de ar, que para a aviação moderna, com seus satélites e materiais compósitos, já não existem barreiras. Mas é uma ilusão, uma perigosa ilusão. Desloque o olhar para o centro do continente asiático, para o ponto onde a placa tectônica indiana colide, com uma força monstruosa contra a eurasiática. Verá um buraco, uma mancha negra, imensa e assustadora, livre de aeronaves. Um vazio do tamanho da Europa Ocidental. 2,5 milhões de quilômetros quadrados de silêncio absoluto. O Tibete, o Planalto Qinghai-Tibete, o teto do mundo. Pilotos das maiores companhias aéreas do mundo, Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines, executam desvios gigantescos, contornando esta região pelo sul ou pelo norte. Queimam dezenas de toneladas de querosene adicional. Pedem horas preciosas. Os bilhetes tornam-se mais caros. Mas ninguém se atreve a cruzar esta fronteira invisível em linha reta. Aos passageiros na cabine, a saborear um café, é transmitida a frase padrão e tranquilizadora: estamos a alterar a rota por motivos de segurança. Mas por trás desta formulação burocrática e seca, esconde-se uma verdade que gela as mãos a veteranos da aviação, aqueles que ainda voaram em máquinas a hélice. O Tibete não é apenas um conjunto de montanhas altas, é uma anomalia geofísica, um triturador atmosférico, uma armadilha gravitacional e termodinâmica, onde os protocolos de salvamento padrão, escritos com sangue nos manuais da Airbus e da Boeing, não são apenas inúteis, conduzem a uma morte garantida. Aqui, na altitude de cruzeiro de um avião moderno, o solo está demasiado próximo. O céu aqui não pertence aos homens, pertence ao vento, ao gelo e à rocha. Existe uma história que os instrutores das escolas de aviação contam em sussurros, longe dos gravadores. A história do porquê desta zona se ter tornado o maior cemitério de tecnologia a alta altitude do mundo. A história de um piloto que há muitas décadas quebrou a regra. Atravessou uma frente de tempestade para cortar caminho e viu, lá embaixo, algo que o fez encanecer numa só hora de voo. Ele não viu neve, viu metal. Um rio interminável e cintilante de alumínio, fundido num glaciar. O rastro da mais sangrenta, longa e silenciosa catástrofe aérea da história. Uma que se estendeu por 3 anos e reclamou milhares de vidas. As caixas negras do passado permanecem seladas no gelo, mas o seu silêncio ensurdecedor serve como um testemunho. Um lembrete de que, por mais alto que o homem voe, há lugares neste planeta onde a Terra ainda toca ao céu e onde as regras não são escritas por nós. Existe uma zona no planeta onde a aviação se torna impotente, um lugar onde até as máquinas mais sofisticadas, equipadas com supercomputadores, temem a sombra das montanhas. Para compreender o medo visceral que esta região ainda hoje inspira, é preciso recuar no tempo. 1942. A Segunda Guerra Mundial está no seu auge. O Império Japonês captura a Birmânia e corta a Estrada da Birmânia, a única artéria terrestre através da qual os aliados abasteciam a República da China com combustível, armas e medicamentos. A China sufoca. Se caísse, o Japão libertaria um exército de 1 milhão de homens para outras frentes. Restava aos aliados apenas um caminho: o ar. O comando americano toma uma decisão: iniciar a mais ambiciosa, suicida e colossal operação de transporte na história da aviação. Uma ponte aérea a partir da Índia, dos aeródromos no Vale de Assam até Kunming, na China. Os pilotos batizaram a rota de The Hump, a Corcunda.
Era preciso sobrevoar os contrafortes orientais dos Himalaias. Ao seu dispor, os transportadores C-46 Comando e C-47 Skytrain, a célebre Dakota, eram máquinas fiáveis para sua época, os cavalos de batalha da guerra. Mas não foram concebidas para voar a 6 ou 7 mil metros de altitude. Não eram pressurizadas, não possuíam radares meteorológicos. Os seus sistemas anticongelamento, botas de borracha nas asas que inflavam para quebrar o gelo, eram inúteis contra a congelação dos Himalaias. Os pilotos voavam às cegas. A sua rota passava pelas montanhas mais altas do planeta. Descolavam das selvas tropicais, úmidas e sufocantes da Índia, onde a temperatura atingia os 40 graus positivos e a umidade 100%. Uma hora depois, encontravam-se no inferno gelado das terras altas, com temperaturas a cair para 40 graus negativos e ventos com a força de um furacão. Este choque térmico destruía o metal, a borracha e a psique humana. Foi então, entre 1943 e 1945, que nasceu a lenda sombria do trilho de alumínio. As perdas eram tão catastróficas que os pilotos gracejavam amargamente. Com tempo limpo, não precisamos de bússola nem de mapa. Seguimos apenas o brilho dos destroços dos nossos camaradas, lá embaixo. As aeronaves caíam todos os dias. Por vezes, 3 ou 4 por dia. Durante os 3 anos da Operação Corcunda, perderam-se 594 aviões. 1.659 pessoas desapareceram ou morreram. É um número superior às baixas de algumas das maiores batalhas navais daquela guerra. Mas não foram os caça-zero japoneses que os mataram, embora também eles estivessem à caça. 80% das perdas não foram em combate. Foram mortos pela física do Tibete. Foram mortos pelo tempo. Foram mortos pelas montanhas. E é aqui que emerge uma história, passada de boca em boca, que se tornou parte do folclore da aviação, mas que assenta em documentos reais. Novembro de 1944. Um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, chamemos-lhe Robert, pilota um C-46 Comando, pesadamente carregado. No seu porão, barris de gasolina de aviação de alta octanagem. Neste teatro de guerra, o verdadeiro inimigo não era de carne e osso. Era a própria natureza, indiferente à coragem e à tecnologia. Cada voo não era apenas uma missão, mas um duelo contra as leis imutáveis do universo, onde a fragilidade do homem e da sua máquina era exposta de forma brutal e definitiva. É uma bomba voadora, num voo noturno, carregada com caixas de munições. Sobre a espinha do mundo, a tempestade ataca. Não é uma mera trovoada, mas um ciclone de monção, intensificado pelo relevo impiedoso das montanhas. O rádio compasso, o ADF, começa a girar descontroladamente. No coração destas montanhas, anomalias magnéticas, fruto de rochas ricas em minério de ferro, enlouquecem os instrumentos. Robert pede toda a orientação. É arrastado por um vento lateral, cuja velocidade ultrapassa 150 milhas por hora. Voa de lado, quase perpendicular ao seu rumo. Na tentativa desesperada de encontrar uma abertura nas nuvens, de evitar a colisão com picos que não consegue ver, é apanhado por uma monstruosa corrente ascendente. O avião, com as suas 20 toneladas, é lançado para cima como uma folha seca. Encontra-se a uma altitude onde os motores começam a falhar, a engasgar-se com a falta de oxigênio. E de repente, um milagre. Ou uma maldição. As nuvens abrem-se, a lua cheia inunda a paisagem com uma luz azul, cadavérica. Robert esperava ver os picos das montanhas cobertos de neve, mas o que viu foi um desfiladeiro gigantesco e estreito, cujas paredes se erguiam por quilômetros, bloqueando o horizonte. O fundo do desfiladeiro brilhava. Não era o brilho suave e fosco da neve. A neve difunde a luz. Este era um brilho duro, especular, frio, o brilho de metal polido. Movido por uma mistura de pavor e uma curiosidade mórbida, Robert desce, arriscando tudo para compreender. E então, vê os detalhes.
Todo o fundo do desfiladeiro, ao longo de várias milhas, estava pavimentado com aviões. Fuselagens de C-47, asas arrancadas de C-46, caudas de bombardeiros B-24 com as estrelas brancas da Força Aérea. Jaziam em camadas, alguns cobertos pela neve, transformados em pequenos montes brancos, outros por cima, recentes, brilhantes, o metal retorcido ainda intocado pela corrosão. Era um acumulador, uma armadilha aerodinâmica, um lugar para onde as correntes de ar arrastavam as aeronaves atingidas, congeladas ou perdidas, como se fosse um funil. Robert tinha encontrado o cemitério das águias. Ali jaziam centenas de máquinas, e em cada uma delas havia pessoas, mortas, tripulações mumificadas pelo frio, que permaneciam sentadas aos comandos, preservadas no gelo eterno, como se estivessem vivas. Não se decompuseram. O frio ártico conservou-os no exato momento da sua morte. Por milagre, Robert consegue retirar o avião do desfiladeiro, forçando os motores até ao limite da explosão. Regressa à base, na Índia, com o cabelo branco. O seu relatório é imediatamente classificado como secreto, para não semear o pânico entre os jovens pilotos que teriam de voar no dia seguinte. Mas os rumores espalharam-se e foram confirmados 10 anos mais tarde, quando os satélites começaram a encontrar destroços nos glaciares em degelo. O Tibete não liberta suas vítimas, guarda-as para sempre. Por que é que os pilotos modernos, com as suas cabines pressurizadas, materiais compósitos e navegação por satélite, ainda receiam voar onde as frágeis aeronaves de hélice dos anos 40 ousaram ir? A resposta reside nos protocolos fundamentais da aviação. O maior medo de qualquer piloto, a uma altitude de 10 a 12 quilômetros, não é a falha mecânica. É a súbita e total irrelevância da sua máquina perante o poder do planeta. É a constatação de que, por mais alto que se voe, nunca se está verdadeiramente livre das forças que regem o mundo lá embaixo. É a despressurização. Imagine-se a voar a bordo de um moderno Boeing 777. De súbito, uma falha catastrófica. Uma válvula de pressurização cede. Uma descompressão explosiva causada pela fadiga do metal, ou pior ainda, o rompimento de uma janela. A pressão no interior da cabine mergulha instantaneamente, igualando a do ar rarefeito no exterior. A uma altitude de 10.000 metros, a atmosfera é tão tênue que a pressão parcial de oxigênio se torna insuficiente para saturar o sangue. Os pulmões funcionam, mas o oxigênio já não chega ao cérebro. Instala-se a hipoxia. Para os pilotos, existe um conceito implacável: o tempo de consciência útil. A uma altitude entre 10 e 11 quilômetros, este tempo resume-se a meros 15 a 30 segundos. Nesses segundos, o piloto, ensurdecido pelo estrondo do ar a escapar, cegado pelo nevoeiro que se forma devido à queda abrupta da pressão e da temperatura, tem de conseguir colocar a sua máscara de oxigênio. Se falhar, a inconsciência é imediata. O avião continuará sua viagem em piloto automático, até o combustível se esgotar, com uma tripulação e passageiros mortos a bordo. É o cenário do voo fantasma, como aconteceu com o voo Helios 522. Mas colocar a máscara é apenas o início da salvação. O oxigênio nos cilindros da aeronave é limitado. Os geradores químicos de oxigênio para os passageiros, as famosas máscaras amarelas que caem do teto, funcionam apenas durante 15 a 20 minutos. É manifestamente pouco. O protocolo é claro. Em caso de despressurização, o piloto deve executar uma descida de emergência imediata. Tem de apontar o nariz do avião para baixo e atingir, o mais rapidamente possível, a altitude segura de 3.000 metros. A essa altitude, o ar é suficientemente denso para que uma pessoa saudável possa respirar autonomamente, sem máscara, e sobreviver. Este é o axioma da sobrevivência. Este protocolo funciona em todo lado. Sobre o Atlântico, a Sibéria ou a Amazônia. Em todo lado, exceto sobre o Tibete. E é aqui que o Tibete coloca a aviação moderna em xeque-mate.
A altitude média do Planalto Tibetano varia entre 4.500 e 5.000 metros. Esta é a base. Os picos das montanhas, as cordilheiras dos Himalaias, erguem-se a 7.000 e 8.000 metros. Se ocorrer uma despressurização sobre o Tibete, não há para onde descer. Embaixo, não existe uma atmosfera salvadora. Embaixo, existe uma muralha de granito. A tripulação encontra-se numa armadilha mortal, perante uma escolha impossível. Não podem permanecer a 10.000 metros, porque as reservas de oxigênio esgotar-se-ão em 20 minutos, e todos a bordo morrerão de hipóxia. E não podem descer para os Salvadores 3.000 metros, porque colidiriam com as montanhas. Despenhar-se-iam muito antes de alcançarem a respirável. Isto é conhecido como um escalão fechado. Sobre o Tibete, não existe uma altitude segura para respirar. Um avião com a fuselagem perfurada está condenado. Os pilotos seriam forçados a manobrar entre picos de 8.000 metros, com máscaras de oxigênio, rezando para que os cilindros durem o suficiente para alcançar as planícies da Índia ou da China. As probabilidades são mínimas. É precisamente por esta razão que a Autoridade Reguladora da Aviação Internacional, a ICAO, recomenda que se evitem as rotas sobre o teto do mundo. Não é uma proibição, mas um reconhecimento silencioso de que existem lugares neste planeta onde a tecnologia, por mais avançada que seja, se curva perante a geografia, onde o céu oferece uma liberdade imensa, mas a Terra, lá embaixo, impõe regras absolutas e fatais. As rotas 888 e outras que atravessam a região estão sob um controle férreo. As exceções são raras, concedidas apenas a companhias com aeronaves especialmente modificadas, equipadas com uma reserva de oxigênio aumentada para mais de 60 minutos. Mas tal é dispendioso e pouco comum. A grande maioria dos voos de trânsito simplesmente contorna esta vasta e imponente barreira. Contudo, mesmo que uma aeronave esteja em perfeitas condições, completamente pressurizada, o próprio ar sobre o Tibete parece conspirar para destruir. No mapa global dos ventos, revela-se um fenômeno de escala planetária. Precisamente sobre os Himalaias, a uma altitude entre 10 a 12 quilômetros, a altitude de cruzeiro dos aviões comerciais, flui a corrente de jato. É um rio de ar colossal que atravessa o planeta de oeste para leste, a velocidades que podem atingir os 300 km por hora. Os Himalaias são o único lugar na Terra onde uma cordilheira de tal altitude e extensão se ergue perpendicularmente a uma corrente de jato tão poderosa. As montanhas agem como uma barragem. Quando um fluxo rápido de água num rio turbulento colide com uma rocha submersa, a água é projetada para cima, caindo depois em ondas estacionárias e remoinhos. Sobre o Tibete, o mesmo acontece com o ar, mas numa escala inimaginavelmente maior. Este fenômeno é conhecido como onda de montanha. O ar colide com as encostas dos Himalaias, é forçado a subir violentamente, perfurando a troposfera e alcançando a estratosfera. Depois, com uma força monstruosa, precipita-se do outro lado da cordilheira. Aí, formam-se rotores, vórtices horizontais, semelhantes a rolos compressores invisíveis, girando a uma velocidade vertiginosa. O mais aterrador é que este ar é frequentemente seco, desprovido de umidade. Não há nuvens. Um piloto vê à sua frente apenas um céu azul e límpido. O radar meteorológico permanece silencioso, pois detecta apenas gotículas de água ou cristais de gelo, não o movimento de ar puro. É a chamada turbulência de céu limpo. A aeronave voa num céu aparentemente sereno. Os passageiros desfrutam da sua refeição. E numa fração de segundo é atingida por um golpe, vindo de cima ou de baixo, com a força de uma colisão contra uma parede de betão. A sobrecarga pode atingir 5 a 6 G, mais do dobro do limite de resistência de um avião civil, que é de cerca de 2,5 G. As consequências são catastróficas. As asas são simplesmente arrancadas, os motores separam-se dos seus suportes, a fuselagem parte-se ao meio. Em 1966, um Boeing 707 da companhia BUAC,
o voo 911, sobrevoava as proximidades do Monte Fuji, no Japão. O dia estava claro. A aeronave foi apanhada por uma onda de montanha, apesar de o Fuji ser muito mais baixo e pequeno que os Himalaias. O avião desintegrou-se no ar. 124 pessoas morreram instantaneamente. No Tibete, estas ondas são exponencialmente mais potentes. A sua amplitude pode atingir quilômetros. São capazes de arremessar um pesado avião de passageiros 2 quilômetros para cima e, em seguida, atirá-lo contra as rochas como um brinquedo, retirando aos pilotos qualquer vestígio de controle. Aquele piloto, em 1944, viu nos desfiladeiros o resultado do trabalho da onda de montanha. Aeronaves cujas asas jaziam a 1 quilômetro da fuselagem. Não tinham sido abatidas, tinham sido quebradas pelo próprio ar. Um lembrete silencioso de que nos grandes palcos da natureza, as nossas criações mais robustas continuam a ser frágeis perante as forças invisíveis que governam os céus. Existe um inimigo sobre o qual não se escreve nos jornais, um adversário conhecido apenas pelos engenheiros: o frio. Mas não um frio comum. A uma altitude de cruzeiro de 10 ou 11 quilômetros, a temperatura exterior padrão é de -50, -56 graus Celsius. O querosene de aviação, o Jet A1, começa a cristalizar, a transformar-se num turvo gel de parafina, a uma temperatura de -47 graus. Normalmente, o atrito com o ar a 900 km por hora e o trabalho das bombas de combustível aquecem ligeiramente o querosene nos tanques, mantendo o líquido. Mas sobre o Tibete ocorre uma anomalia térmica. Devido à imensa massa de gelo de alta montanha e às especificidades da circulação atmosférica, a tropopausa, a fronteira entre a troposfera e a estratosfera, é aqui rompida e elevada. No inverno, formam-se sobre o planalto tibetano poços de frio. A temperatura do ar em altitude de voo pode subitamente cair para -75 ou mesmo -80 graus Celsius. Nenhum sistema de aquecimento de combustível, que em muitas aeronaves nem sequer existe, consegue lidar com uma queda tão abrupta. Se um avião entrar numa destas bolhas de frio extremo, o combustível nos tanques das asas começa a engrossar. Os cristais de parafina entopem os filtros. As bombas param. Os motores falham. Os pilotos têm instruções para este cenário. Se a temperatura do combustível atingir um nível crítico, devem descer imediatamente para as camadas mais quentes e densas da atmosfera, ou aumentar a velocidade, o número de Mach, para aquecer as asas pelo atrito. Mas sobre o Tibete, não há para onde descer. Embaixo, estendem-se picos de gelo, e acelerar em condições de possível turbulência é arriscar a desintegração estrutural da aeronave. É um beco sem saída termodinâmico. O avião, com os tanques cheios, transforma-se num planador gigante com um coração congelado. Muitas das aeronaves que jazem no chamado trilho de alumínio caíram intactas. Os seus motores simplesmente se calaram, vencidos pelo frio. As tripulações tentaram reiniciá-los até o último momento, até que a máquina, privada de propulsão, colidiu com a encosta de uma montanha. Imaginemos agora o cenário num avião bimotor moderno, como um Airbus A350 ou um Boeing 787. Estão certificados para voar com apenas um motor. A falha de um deles é uma situação grave, mas prevista. A aeronave pode continuar o voo, mas há um detalhe que, sobre o Tibete, se torna fatal. Com um único motor, o avião não consegue manter a sua altitude de cruzeiro de 11 a 12 quilômetros. Falta-lhe a potência para vencer a resistência do ar rarefeito com a carga total. Tem de descer. Tem de encontrar uma altitude onde a densidade do ar seja maior, para que o único motor consiga suportar o peso da máquina. Este teto de serviço com um motor situa-se geralmente entre o nível de voo 200 e o 250, 6.000 a 7.500 metros. O procedimento chama-se drift down, uma descida por deriva. Mas sobre o Tibete, existem vastas áreas onde a altitude mínima de segurança fora de rota é superior.
variando entre os 25.000 e os 29.000 pés. A armadilha é perfeita. Se o motor falhar, o avião é forçado a descer, mas o chão, o topo do mundo, sobe para o encontrar antes que ele possa alcançar ar seguro e respirável. A máquina, projetada para dominar os céus, encontra o seu limite não na falha, mas na geografia implacável do próprio planeta. 7.600 metros, 8.800 metros. Aqui, a matemática é letal. A trajetória da sua descida forçada irá interceptar o relevo. Dito de forma simples, colidirá com a montanha muito antes de atingir a altitude a que a aeronave poderia voar em linha reta com um único motor. Estará a cair lenta, mas inexoravelmente sobre as rochas, com o motor a funcionar, mas sem qualquer capacidade de ganhar altitude. As companhias aéreas calculam rotas de desvio para cada secção de terreno montanhoso. Mas no coração do Tibete, essas rotas simplesmente não existem. É uma zona onde a falha de um motor é, na prática, uma sentença de morte. O Planalto tibetano é o resultado de uma colisão tectônica colossal. A placa indiana mergulha sob a placa euroasiática. Aqui, a crosta terrestre foi comprimida, fraturada e erguida a alturas vertiginosas. A sua espessura atinge os 70 a 80 quilômetros. Nas profundezas destas montanhas, escondem-se depósitos maciços de minérios magnéticos, metais de terras raras e ferro. O campo geomagnético aqui está distorcido. Os pilotos da Segunda Guerra Mundial, que voavam sobre a Corcunda, queixavam-se de gremlins na bússola. A agulha da bússola magnética começava a girar descontroladamente, ou indicava uma direção falsa, com desvios de 20 a 30 graus. Chama-se a isto deviação magnética, mas aqui é imprevisível. Em condições de pouca visibilidade, dentro das nuvens ou durante a noite, quando as estrelas não eram visíveis, a bússola magnética era a única esperança. Se falhasse, o piloto voava em direção à montanha, absolutamente convencido de que estava a caminho da base. As aeronaves modernas utilizam sistemas de navegação inercial e GPS, que não dependem do magnetismo terrestre. No entanto, anomalias magnéticas poderosas podem ainda criar interferências nas comunicações rádio, especialmente nas bandas de alta e muito alta frequência, deixando a tripulação sem contato com o solo. O Tibete é uma zona de silêncio rádio. As montanhas bloqueiam os sinais. Estações de segmento terrestre, radares e receptores ADS-B são praticamente inexistentes devido à falta de infraestruturas. Se um avião desaparecer dos radares sobre o Tibete, os controladores aéreos só se aperceberão do facto talvez 1 hora mais tarde, quando ele não estabelecer contato no ponto de controle seguinte. Uma operação de resgate? É impensável. Os helicópteros não conseguem pairar a altitudes de 6.000 ou 7.000 metros. O ar é demasiado rarefeito para que as pás gerem sustentação. Uma equipa terrestre levaria meses a atravessar os glaciares para chegar ao local do acidente. É uma zona de absoluta solidão cósmica. Após a guerra, houve tentativas de encontrar as aeronaves desaparecidas, no que ficou conhecido como Rasto de Alumínio. Entusiastas e familiares dos falecidos organizaram expedições. Encontraram destroços: C-46, C-47, B-24 Liberator. O que viram confirmou os piores receios. As aeronaves não estavam desfeitas em pedaços, mas sim esmagadas contra as encostas das montanhas. Isto indicava que tinham colidido com o terreno num voo controlado. Um voo controlado contra o terreno. Envoltos em nuvens densas ou na escuridão da noite, enganados por instrumentos traiçoeiros ou por uma súbita rajada de vento. Até ao último segundo, os pilotos não sabiam que iam morrer. Mas houve outras descobertas. Aeronaves cujas asas jaziam a quilômetros da fuselagem, vítimas da turbulência de céu claro, despedaçadas em pleno voo pela sobrecarga de forças. Os corpos dos pilotos encontrados nos glaciares
estavam perfeitamente preservados pelo frio. Vestiam ainda os seus casacos de voo em pele, os óculos, os relógios parados no instante do impacto. Pareciam ter adormecido no dia anterior. O glaciar mói lentamente o alumínio, transformando os aviões num pó brilhante. Mas preserva os homens, como uma repreensão silenciosa. Nos últimos anos, devido ao aquecimento global, os glaciares do Tibete recuam a um ritmo acelerado e começam a expelir os destroços que guardam. Pastores de iaques locais encontram fragmentos de metal reluzente, marcados com estrelas brancas, a uma altitude de 5.000 metros. O eco da guerra regressa. Os voos sobre o Tibete são proibidos. Para a maioria das rotas comerciais, não se trata de burocracia. É um pacto de não agressão entre a humanidade e as montanhas. Aprendemos a voar mais rápido que o som. Aprendemos a aterrar aeronaves no meio do nevoeiro. Criamos materiais capazes de resistir à fúria de um relâmpago. Mas não aprendemos a vencer a geografia, nem a física da atmosfera. O Planalto tibetano permanece como o único lugar no planeta que dita suas condições à aviação, e não o contrário. Retirem-se, parecem dizer as montanhas. Aqui não há ar para os vossos pulmões, não há calor para o vosso combustível e não há margem para os vossos erros. O piloto, Robert Smith, que em 1944 avistou este cemitério a brilhar no desfiladeiro, sobreviveu apenas porque inverteu o rumo a tempo. Ele trouxe consigo um conhecimento escrito com o sangue dos seus camaradas. O conhecimento de que existem fronteiras que não podem ser cruzadas. Hoje, ao voar de Londres para Bangkok ou de Frankfurt para Hong Kong, observe o mapa de voo no ecrã à sua frente. Repare no arco estranho, quase antinatural, que a sua aeronave descreve. Não segue uma linha reta. Contorna um gigantesco espaço vazio. Este desvio não é feito por acaso. É feito porque lá embaixo, num silêncio branco e ofuscante, entre picos que rasgam a estratosfera, jaz uma frota fantasma. 1.000 toneladas de alumínio e 1.000 destinos, que nos recordam os limites da nossa capacidade. É uma zona onde o céu não nos pertence. Uma escolha silenciosa entre arriscar uma passagem sobre o teto do mundo, sabendo que uma falha de motor não oferece qualquer hipótese de salvação, ou gastar mais 1 hora e 1 tonelada de combustível para contornar o dragão adormecido. Da próxima vez que olhar pela janela de um avião, talvez consiga ver essa mesma fronteira, a linha invisível onde termina o poder do homem e começa a eternidade.